Você já percebeu que a maior batalha da sua vida nunca aconteceu fora, mas dentro da sua própria mente? Eu sou Napoleon Hill. Nasci em 26 de outubro de 1883. Vivi erros, fracassos, humilhações, dívidas que hoje equivaleriam a centenas de milhares de reais. E também vivi encontros que mudaram a história do desenvolvimento pessoal. Fui assessor de Woodrow Wilson e de Franklin D. Roosevelt. Entrevistei mais de 500 pessoas, consideradas extraordinariamente bem-sucedidas. Mas nada foi mais transformador do que a conversa que tive em 1908 com Andrew Carnegie, cuja fortuna na época equivaleria hoje a dezenas de bilhões de reais. Ele me fez uma proposta: estudar os princípios do sucesso durante 20 anos. Eu aceitei. E o que descobri mudou a minha mente para sempre. E pode mudar a sua agora. O problema nunca foi falta de talento. O problema sempre foi direção mental. Hoje eu vou conduzir você por 5 pilares que reprogramam a mente humana. Não são teorias, são leis práticas, testadas na vida real, aplicáveis hoje. Quando eu falo sobre definitividade de propósito, não estou me referindo a um desejo vago, nem a uma esperança otimista que aparece nas viradas de ano e desaparece nas primeiras dificuldades. Estou falando de uma decisão intelectual e emocional que reorganiza a sua mente inteira. Durante minhas décadas de pesquisa, especialmente após aceitar o desafio de Andrew Carnegie, percebi que a diferença entre aqueles que constroem algo extraordinário e aqueles que apenas sobrevivem não está na quantidade de esforço, mas na clareza da direção. A mente humana é como um feixe de luz. Dispersa, ela ilumina pouco. Concentrada, ela se transforma em laser capaz de cortar aço. A maioria das pessoas vive com a mente dispersa. Trabalham duro, mas não sabem exatamente para quê. Economizam dinheiro, mas não têm um destino definido para ele. Estudam, mas não possuem um alvo específico onde aplicar o conhecimento. E então se frustram, porque confundem movimento com progresso. Quando entrevistei Henry Ford, observei algo fascinante. Antes mesmo de ter recursos abundantes, ele tinha uma visão absolutamente definida de tornar o automóvel acessível ao homem comum. Não era um talvez, não era quem sabe. Era uma declaração interna irrevogável. Essa clareza produziu decisões coerentes, alianças estratégicas e persistência inabalável. Propósito definido funciona como um imã mental. Ele começa a organizar seus pensamentos, suas conversas e até as oportunidades que você percebe. A ciência moderna demonstra que o cérebro possui mecanismos de filtragem que destacam aquilo que está alinhado com seu foco dominante. Quando você define com precisão o que quer, seu sistema nervoso passa a reconhecer caminhos antes invisíveis. Mas há um detalhe crucial. O propósito precisa ser específico, mensurável e emocionalmente carregado. Não basta dizer, quero sucesso. Sucesso é abstrato demais para a mente trabalhar. Você deve declarar algo como: eu construirei uma atividade que gere R$20 mil mensais dentro de 3 anos, oferecendo um serviço que resolva um problema claro para um público específico. Observe a diferença. Agora existe direção, número, prazo e utilidade. A mente trabalha melhor quando recebe instruções claras. Durante um período difícil da minha vida, quando enfrentei sérias limitações financeiras e dúvidas externas, eu escrevi meu propósito principal em um pedaço de papel e o lia 2 vezes ao dia, em voz alta, com emoção. Não era superstição, era treinamento mental. Cada leitura reforçava o comando interno. Aos poucos, minhas decisões passaram a se alinhar com aquela declaração. Passei a recusar distrações que antes aceitava. Passei a buscar pessoas alinhadas com minha meta. Passei a usar meu tempo com mais rigor. Propósito definido elimina conflitos internos. Quando você não sabe exatamente o que quer,
qualquer dificuldade parece motivo suficiente para parar. Mas, quando o objetivo é claro, o cérebro interpreta obstáculos como parte do caminho, não como sinal de desistência. Pense em um sistema de navegação moderno. Se você não coloca o endereço, ele não pode recalcular rota. Mas quando o destino está inserido, qualquer desvio gera automaticamente uma nova orientação. É exatamente assim que funciona a mente humana. Sem destino definido, você se perde e chama isso de azar. Com destino definido, você ajusta e continua. Muitos temem escolher um propósito específico porque acreditam que estarão limitando possibilidades. Isso é um engano. Definir não é limitar, é concentrar. E concentração gera poder. Um rio espalhado em pântano perde força. Canalizado, ele move turbinas. A indecisão consome energia psicológica imensa. Quando você decide, essa energia é liberada para a execução. Além disso, propósito definido fortalece a autoestima. Você começa a se enxergar como alguém que sabe para onde vai. Isso altera a postura, tom de voz, linguagem corporal e até a forma como os outros respondem a você. Pessoas seguem clareza. O mundo respeita a direção. Portanto, escreva seu propósito com precisão quase cirúrgica. Declare o que quer, quanto quer, em quanto tempo e o que oferecerá em troca. Leia diariamente. Visualize-se já em movimento na direção desse alvo. Ajuste seus hábitos para que cada dia contenha ao menos uma ação alinhada ao seu objetivo principal. Não espere motivação, espere compromisso. A motivação oscila. O propósito definido permanece. E quando ele permanece, sua mente começa a trabalhar incessantemente a seu favor. Mesmo quando você está em silêncio, mesmo quando enfrenta resistência, mesmo quando ninguém mais acredita. Essa é a força invisível que constrói destinos extraordinários. Existe um princípio que separa aqueles que vivem tentando daqueles que vivem realizando. E ele não está nas circunstâncias externas, mas na identidade interna que cada um escolhe assumir. Ao longo das minhas entrevistas com homens como Henry Ford e Thomas Edison, percebi algo em comum que raramente é mencionado. Eles não agiam de acordo com o que sentiam no momento. Agiam de acordo com quem decidiram ser. Essa é uma distinção poderosa. A maioria das pessoas diz: estou tentando ser disciplinado, estou tentando melhorar, estou tentando mudar de vida. Mas a palavra tentar já carrega em si a permissão para falhar. Quando você diz que está tentando, seu cérebro entende que aquilo não faz parte da sua identidade central. É apenas um experimento temporário. E tudo que é temporário não recebe prioridade máxima do seu sistema nervoso. Identidade é o núcleo invisível que governa comportamento. Ela funciona como o sistema operacional de um dispositivo moderno. Você pode instalar diversos aplicativos, mas se o sistema operacional estiver programado para travar, limitar desempenho ou consumir energia em excesso, nenhum aplicativo funcionará corretamente. Da mesma forma, você pode fazer cursos, ler livros, assistir vídeos inspiradores, mas se sua identidade interna ainda for "eu sou procrastinador", "eu nunca termino o que começo", "eu não nasci para vencer", sua mente buscará evidências para confirmar essa narrativa. O cérebro humano possui uma tendência natural à coerência. Ele prefere estar certo do que estar evoluindo. Se você acredita que não é disciplinado, ele encontrará provas diárias para reforçar isso. Se você decide que é disciplinado, ele começará a reorganizar seus padrões para sustentar essa nova versão. Quando eu enfrentava momentos de dificuldade financeira, houve dias em que a dúvida tentava dominar meus pensamentos. Seria fácil dizer: talvez eu não seja capaz. Mas eu escolhi afirmar repetidamente: eu sou um homem que cumpre sua missão. Não era arrogância, era programação deliberada.
Com o tempo, essa declaração deixou de ser um esforço consciente e tornou-se uma convicção automática. E convicções automáticas moldam resultados automáticos. Veja o exemplo de Henry Ford, quando afirmava que produziria um carro acessível ao homem comum. Muitos o chamaram de imprudente. Alguns engenheiros diziam que era impossível reduzir custos sem sacrificar qualidade. Mas Ford não dizia, vou tentar. Ele dizia, eu farei. Essa diferença linguística revela uma diferença estrutural na mente. Ele já havia assumido a identidade de alguém que encontra soluções, não de alguém que aceita limitações. Quando você assume uma identidade, suas ações passam a ser coerentes com ela quase que automaticamente. Se você se vê como atleta, começa a cuidar da alimentação. Se se vê como líder, começa a assumir responsabilidade. Se se vê como empreendedor disciplinado, começa a organizar seu tempo com mais rigor. Identidade precede hábito. Hábito consolida resultado. Muitas pessoas esperam alcançar o resultado para então mudar a identidade. Dizem, quando eu ganhar dinheiro, serei confiante, ou quando eu emagrecer, serei disciplinado. Isso é inverter a ordem natural. Primeiro você decide quem é. Depois, você age como essa pessoa, mesmo antes de ver provas externas. A ação repetida reforça a identidade. A identidade reforçada estabiliza a ação. É um ciclo virtuoso. Existe também um aspecto emocional profundo nisso. O subconsciente responde mais intensamente àquilo que está ligado à autoimagem. Se você afirma, preciso estudar, pode haver resistência. Mas se afirma, eu sou alguém que honra meus compromissos intelectuais, o estudo deixa de ser obrigação e passa a ser expressão de quem você é. Eu recomendo um exercício prático. Escreva uma declaração de identidade alinhada ao seu propósito principal. Não descreva apenas o que quer conquistar. Descreva quem você é enquanto caminha para essa conquista. Algo como, eu sou constante, estratégico e resiliente. Eu termino o que começo. Eu ajo diariamente em direção às minhas metas. Leia isso em voz alta todas as manhãs e todas as noites. Sinta as palavras. Visualize-se agindo de acordo com elas. Pode parecer simples, mas a repetição emocional cria novos circuitos mentais. A ciência contemporânea chama isso de reforço neural. Eu chamo de autoconstrução deliberada. No início, sua mente pode resistir, trazendo lembranças de fracassos passados. Não lute contra elas com raiva. Apenas reafirme sua nova identidade com calma e firmeza. Com o tempo, a resistência diminui. Seu cérebro começa a aceitar a nova narrativa como padrão. E quando a identidade muda, o comportamento se ajusta. Quando o comportamento se ajusta, os resultados inevitavelmente acompanham. Você não precisa esperar sentir-se pronto. Você precisa decidir quem é. Porque no momento em que decide, inicia-se um processo silencioso de transformação interna, que mais cedo ou mais tarde se tornará visível ao mundo. O subconsciente é o campo invisível, onde todas as vitórias e derrotas são cultivadas antes de se manifestarem no mundo externo. Durante as décadas em que estudei os princípios do êxito, especialmente enquanto escrevia aquilo que mais tarde se tornaria minha obra mais difundida, percebi que o verdadeiro poder não está apenas na ação consciente, mas na programação silenciosa que ocorre abaixo do nível da razão lógica. Quando conversei com Thomas Edison, notei que ele não trabalhava apenas com experimentos físicos, ele trabalhava com convicções internas inabaláveis. Antes que uma invenção existisse na matéria, ela já estava consolidada em sua mente como possibilidade concreta. O subconsciente opera como um solo fértil que aceita qualquer semente plantada com repetição e emoção. Ele não questiona, não argumenta, não julga, ele executa.
Se você repete constantemente pensamentos de dúvida, medo e limitação, ele começa a organizar seu comportamento para confirmar essas expectativas. Se, ao contrário, você repete ideias de confiança, competência e propósito com intensidade emocional, ele passa a direcionar sua percepção e suas decisões para sustentar essa nova realidade interna. A ciência moderna utiliza o termo neuroplasticidade para descrever a capacidade do cérebro de formar novas conexões neurais ao longo da vida. Eu, décadas antes dessa terminologia se tornar popular, observei esse fenômeno na prática. Homens que mudavam sua narrativa interna, mudavam seu destino externo. O processo não é místico, é mecânico. Cada pensamento repetido fortalece um circuito neural. Cada emoção intensa associada a esse pensamento acelera o fortalecimento desse circuito. Por isso insisto que não basta repetir palavras vazias. É necessário sentir. O subconsciente compreende a linguagem da emoção. Quando eu enfrentava períodos de incerteza financeira, momentos em que as circunstâncias externas pareciam contradizer minhas metas, eu me disciplinava a visualizar com riqueza de detalhes o impacto do meu trabalho, as conferências lotadas, as cartas de leitores relatando transformação, a estabilidade financeira que me permitiria continuar pesquisando. Eu via, ouvia e sentia essa realidade como se já estivesse acontecendo. Essa prática não eliminava os desafios imediatos, mas fortalecia minha postura diante deles. Em vez de reagir com desespero, eu agia com direção. O subconsciente, uma vez convencido de uma verdade emocional, começa a influenciar microdecisões diárias, o tom de voz em uma negociação, a persistência diante de um obstáculo, a disposição para estudar mais um pouco quando o cansaço aparece. Ele atua como um piloto automático invisível. Se esse piloto estiver programado para autoproteção excessiva, ele evitará riscos necessários. Se estiver programado para crescimento calculado, ele aceitará desconforto temporário em troca de avanço futuro. Há também um princípio fundamental. O subconsciente responde melhor à repetição estruturada. Por isso, recomendo um ritual noturno e matinal. Antes de dormir, quando a mente consciente começa a relaxar, leia sua declaração de propósito em voz baixa e visualize o processo de execução, não apenas o resultado final. Veja-se trabalhando com disciplina, resolvendo problemas, aprendendo com erros. Sinta a satisfação antecipada. Pela manhã, repita o exercício, reforçando a direção do dia. Esse ciclo cria consistência interna. Muitos acreditam que mudar a mente exige um evento extraordinário. Na realidade, exige constância deliberada. Pense no subconsciente como um jardim. Se você não planta conscientemente, ervas daninhas crescerão naturalmente. Notícias negativas, críticas, comparações sociais, experiências passadas mal interpretadas, tudo isso se instala com facilidade. O domínio do subconsciente é, portanto, um ato de responsabilidade contínua. Você escolhe o que entra, escolhe o que reforça e escolhe o que descarta. Outro ponto crucial é a coerência entre pensamento e ação. Se você afirma internamente que é capaz, mas age repetidamente de forma negligente, cria conflito interno. O subconsciente percebe incoerência e enfraquece a crença recém-plantada. Por isso, cada pequena ação alinhada à sua nova programação funciona como evidência concreta que solidifica a mudança. Quando Henry Ford persistia na ideia de produção em massa acessível, cada ajuste na linha de montagem reforçava sua convicção interna. A crença não era apenas mental, era comportamental. Dominar o subconsciente não significa eliminar emoções negativas, mas aprender a direcioná-las. Medo pode se tornar cautela estratégica. Frustração
pode se tornar combustível para ajuste. A diferença está na interpretação que você repete para si mesmo. Se você diz, isso prova que não sou capaz, planta limitação. Se diz, isso revela onde preciso melhorar, planta crescimento. O subconsciente aceitará qualquer das duas conclusões. Portanto, vigie suas interpretações com a mesma atenção que vigia suas ações. Com o tempo, essa disciplina mental produz um fenômeno extraordinário. Suas respostas tornam-se mais rápidas, mais confiantes e mais alinhadas ao seu propósito, quase sem esforço consciente. O que antes exigia força de vontade passa a fluir como hábito natural. E é nesse momento que você percebe que a verdadeira transformação não começou no mundo externo, mas na silenciosa, poderosa e constante reprogramação do seu mundo interno. A persistência inteligente é o ponto exato onde a maioria das pessoas desiste e, ironicamente, é exatamente ali que o sucesso começa a se formar de maneira invisível. Ao longo das minhas décadas de pesquisa, percebi que não é a intensidade inicial que determina o êxito, mas a capacidade de continuar com estratégia quando o entusiasmo desaparece. Muitos começam motivados, poucos continuam ajustando. Existe uma diferença crucial entre teimosia cega e persistência inteligente. A teimosia ignora dados, repete erros e insiste no mesmo método, esperando resultado diferente. A persistência inteligente mantém o objetivo intacto, mas flexibiliza o caminho até ele. Quando estudei a história de Thomas Edison, encontrei um exemplo perfeito disso. Ele realizou milhares de tentativas antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica comercialmente viável. Não repetia exatamente o mesmo experimento esperando o milagre. Ele analisava o que não funcionava, ajustava variáveis e avançava com nova abordagem. O objetivo permanecia firme, o método evoluía. Esse é o princípio. Muitos abandonam seus projetos não porque o objetivo seja impossível, mas porque confundem falha temporária com derrota definitiva. A falha é um relatório. Ela traz informação valiosa sobre o que precisa ser modificado. Quando você aprende a interpretar obstáculos como dados estratégicos, sua postura muda completamente. Eu mesmo enfrentei períodos de grande dificuldade financeira, momentos em que projetos não tiveram a aceitação esperada e em que críticas foram severas. Houve ocasiões em que minhas iniciativas não geraram retorno imediato, mesmo após meses de trabalho disciplinado. Se eu tivesse interpretado esses episódios como prova de incapacidade pessoal, teria encerrado minha jornada prematuramente. Em vez disso, eu analisava: qual parte do plano precisa ser ajustada? Qual público preciso compreender melhor? Qual habilidade ainda preciso desenvolver? Persistência inteligente exige duas qualidades simultâneas: firmeza emocional e flexibilidade estratégica. Firmeza emocional impede que você abandone seu propósito diante da primeira resistência. Flexibilidade estratégica permite que você mude a rota sem abandonar o destino. Imagine um piloto de avião enfrentando turbulência. Ele não abandona o destino final. Ele ajusta a altitude, rota ou velocidade conforme necessário. O destino permanece, a rota se adapta, assim deve ser sua mentalidade. Outro exemplo poderoso que analisei foi o de Henry Ford. Antes de consolidar sua empresa automobilística, ele enfrentou fracassos empresariais significativos. Investidores o abandonaram. Projetos anteriores não prosperaram. No entanto, ele não concluiu que a visão de tornar o automóvel acessível era inviável. Ele ajustou modelos de produção, reformulou parcerias e aprimorou sistemas. Persistência inteligente não ignora a realidade. Ela aprende com ela. Um erro comum é acreditar que persistir significa sofrer indefinidamente no mesmo modelo. Isso gera exaustão e frustração.
A verdadeira persistência é acompanhada de observação contínua. Avalie resultados semanalmente, pergunte-se o que está funcionando, o que pode ser otimizado, que conhecimento adicional preciso adquirir. Transforme cada obstáculo em professor. Há também um fator psicológico importante. A mente humana tende a superestimar dificuldades imediatas e subestimar ganhos acumulados a longo prazo. Quando os resultados demoram, surge a tentação de abandonar. Porém, muitos processos de crescimento são subterrâneos, como a raiz de uma árvore que se fortalece antes que o tronco cresça visivelmente. Se você interrompe o processo no meio, jamais verá a expansão que estava prestes a ocorrer. Persistência inteligente exige paciência ativa. Não é esperar passivamente, é continuar agindo com ajustes conscientes. Desenvolva o hábito de registrar aprendizados. Cada tentativa que não produz o resultado esperado deve gerar uma anotação. O que aprendi, o que farei diferente amanhã. Esse simples ato transforma frustração em estratégia. Outro elemento essencial é controlar o diálogo interno durante períodos de desafio. Se você interpreta dificuldades como prova de incompetência, sua energia cai. Se interpreta como parte natural do processo de aprimoramento, sua energia se mantém estável. A interpretação determina a resistência emocional. Persistência não é ausência de dúvida, é decisão de continuar apesar dela. Em momentos críticos da minha trajetória, houve dias em que a insegurança tentou se instalar. Mas eu já havia decidido que minha missão era maior que meu desconforto momentâneo. Essa decisão antecipada reduziu o poder da desistência. Portanto, estabeleça previamente que obstáculos não serão critério para abandono, apenas para ajuste. Determine um período mínimo de comprometimento com qualquer meta significativa. Trabalhe, ajuste, refine e somente após análise racional considere mudanças estruturais. A maioria desiste antes de completar ciclos suficientes para colher evidências reais. Persistência inteligente cria uma vantagem competitiva silenciosa, porque enquanto muitos abandonam, você continua evoluindo. E quando o resultado finalmente se manifesta, o mundo chama de sorte. Mas você saberá que foi consistência estratégica. Você não apenas resistiu, você aprendeu, adaptou e avançou. Esse é o tipo de persistência que constrói realizações duradouras e não conquistas momentâneas. Nenhuma mente cresce em isolamento absoluto. Ao longo das minhas décadas de pesquisa, observei um padrão que se repetia com precisão quase matemática. Todo indivíduo que alcançou realizações extraordinárias cultivou, de forma consciente ou intuitiva, um ambiente que reforçava sua visão. Eu chamei isso de princípio da aliança mestra. Não se trata apenas de amizade ou convivência social. Trata-se de uma coordenação deliberada de mentes alinhadas por um propósito definido. Quando estive próximo de líderes políticos como Franklin D. Roosevelt, percebi que suas decisões mais impactantes raramente eram tomadas de maneira solitária. Havia sempre um círculo estratégico de conselheiros, especialistas e colaboradores que contribuíam com perspectivas diferentes, mas convergentes na intenção maior. A mente humana, quando conectada a outras mentes igualmente focadas, multiplica sua capacidade criativa. Não é mera soma, é multiplicação. Existe um fenômeno psicológico poderoso chamado contágio emocional. Você absorve, mesmo sem perceber, o padrão dominante das pessoas com quem mais convive. Se seu ambiente é composto majoritariamente por indivíduos céticos, que reclamam constantemente e que enxergam obstáculos como justificativa para a inércia, sua própria mente tenderá a operar nesse mesmo padrão. Por outro lado, se você se cerca de pessoas orientadas para soluções, disciplinadas e comprometidas com o crescimento,
sua postura interna começa a se ajustar naturalmente. Eu observei isso repetidamente durante as entrevistas que realizei com mais de 500 homens e mulheres bem-sucedidos. Raramente encontrei alguém que tivesse alcançado grande prosperidade financeira ou realização profissional, mantendo convivência íntima com pessoas derrotistas. O ambiente atua como molde invisível. Pense nele como a temperatura da água em que você está imerso. Mesmo que tenha a intenção de permanecer frio, se a água estiver aquecida, sua temperatura corporal se ajustará gradualmente. Por isso, escolher o ambiente é escolher o futuro. A aliança mestra funciona como um laboratório mental coletivo. Cada participante contribui com conhecimento, experiência e energia. Quando duas ou mais pessoas se reúnem com harmonia e foco comum, surge uma terceira força invisível, uma inteligência ampliada que transcende as capacidades individuais. Eu experimentei isso pessoalmente ao organizar grupos de estudo e colaboração. Ideias que pareciam limitadas individualmente tornavam-se expansivas quando discutidas em conjunto. Problemas complexos encontravam soluções inesperadas quando submetidos à análise coletiva. Mas há um detalhe crucial: alinhamento de valores. Uma aliança eficaz não é formada apenas por competência técnica, mas por compatibilidade ética e propósito compartilhado. Se houver conflito de intenção, a energia coletiva se fragmenta. Portanto, seja seletivo. Não é quantidade de conexões que gera crescimento, é qualidade de alinhamento. Além das pessoas físicas, o ambiente inclui o que você consome diariamente em termos de informação. Livros, conteúdos digitais, conversas, música, notícias, tudo isso compõe o campo mental em que você vive. Se diariamente você se expõe a narrativas de escassez, medo e conflito, seu subconsciente absorverá esse padrão. Se escolhe estudar biografias de líderes, obras de desenvolvimento e conteúdos estratégicos, sua mente começará a operar em frequência de expansão. Durante minha convivência com Henry Ford, percebi que ele não apenas se cercava de engenheiros competentes, mas também mantinha diálogo constante com pessoas que acreditavam na viabilidade de sua visão. Ele compreendia que a dúvida repetida pode enfraquecer até mesmo a convicção mais sólida. Por isso, protegia seu ambiente com disciplina. Esse é um ponto fundamental. Proteger sua visão não é arrogância, é estratégia. Nos estágios iniciais de qualquer grande objetivo, a ideia ainda é frágil. Expor excessivamente seus planos a pessoas que não compartilham sua perspectiva pode gerar erosão emocional. Compartilhe com quem contribui, não com quem diminui. Construa deliberadamente um círculo de crescimento. Pode começar pequeno, 2 ou 3 pessoas comprometidas com evolução contínua. Estabeleçam encontros regulares, discutam metas, compartilhem aprendizados e desafios. Criem responsabilidade mútua. A responsabilidade compartilhada aumenta o compromisso individual. Quando você sabe que prestará contas a alguém alinhado com sua visão, sua disciplina se fortalece. Além disso, pratique a elevação intencional do ambiente físico. Organização, limpeza, símbolos que representem seu propósito, metas visíveis. Tudo isso influencia o estado mental. O espaço externo comunica mensagens silenciosas ao subconsciente. Um ambiente organizado sugere clareza. Um ambiente caótico sugere dispersão. Pequenos ajustes físicos podem gerar grandes impactos psicológicos. A construção de um ambiente favorável não é evento único, é processo contínuo. Avalie regularmente. Minhas relações me elevam ou me drenam. O conteúdo que consumo me fortalece ou me distrai. Meu espaço físico estimula foco ou dispersão. Ajuste conforme necessário. Lembre-se de que você não pode controlar todas as circunstâncias externas, mas pode escolher suas associações predominantes. E essa escolha
repetida ao longo do tempo, molda caráter, disciplina e resultados. A aliança mestra e o ambiente estratégico criam uma estrutura de suporte invisível que sustenta sua jornada mesmo nos dias em que sua motivação oscila. Eles funcionam como pilares silenciosos que mantêm sua visão firme enquanto você avança. Quando você entende esse princípio e o aplica com rigor, deixa de depender exclusivamente de força de vontade individual e passa a operar dentro de um ecossistema projetado para crescimento contínuo. Se existe um ponto central que sustenta tudo o que eu compartilhei com você, é este. A sua mente é a causa primária de todos os resultados que você experimenta. Não são as circunstâncias, não são as oportunidades externas, não é a sorte. É a forma como você decide pensar, interpretar, persistir e se posicionar diante da vida. Quando você assume controle da sua mentalidade, você deixa de ser espectador e passa a ser autor da própria história. Propósito definido dá direção. Identidade fortalecida dá consistência. Subconsciente treinado dá poder. Persistência inteligente dá continuidade, ambiente estratégico dá sustentação. Mas nada disso funciona se você não decidir internamente que é responsável pelo seu destino. Agora eu quero que você faça algo simbólico e poderoso. No meio desta jornada, escreva nos comentários a palavra decisão. Essa é a palavra secreta. E não é apenas um gesto para participar. É um compromisso psicológico. Quando você escreve decisão, você está enviando uma mensagem direta ao seu subconsciente de que não será mais governado por dúvidas automáticas ou hábitos inconscientes. Palavras repetidas com intenção moldam identidade. Identidade molda comportamento. Comportamento molda destino. Ao declarar decisão, você ativa um novo padrão interno, o padrão de alguém que escolhe agir, ajustar e continuar. Lembre-se, transformação não acontece em um momento de empolgação, mas na repetição disciplinada de escolhas corretas. Cada dia é uma oportunidade silenciosa de provar para si mesmo quem você decidiu ser. E enquanto você fortalece essa mentalidade, há um próximo passo esperando por você. O vídeo que está aparecendo agora na sua tela é a continuação natural desta evolução. Ele vai aprofundar um princípio essencial que fará você subir mais um degrau na sua sabedoria e consolidar essa nova versão de si mesmo. Não encare isso como mais um conteúdo, mas como mais uma camada de fortalecimento mental. Eu agradeço por ter caminhado comigo até aqui. Sua presença demonstra interesse em crescer, e isso já o diferencia da maioria. Continue avançando, continue refinando sua mente e continue assumindo responsabilidade pela própria grandeza. Eu espero você no próximo vídeo, onde daremos sequência a essa construção consciente de uma vida mais forte, mais estratégica e mais alinhada com o seu verdadeiro potencial.